Bom, vamos continuar nesse assunto. Convidamos para conversar com vocês o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, bom dia. É mais um episódio clássico de uma ditadura, né, em que o opositor tem uma opção, que é ir embora do país ou ir para a cadeia preso porque o ditador quer assim, né? É um episódio clássico, né, professor? Bom dia. Clássico, né? E o que a gente observa também é que na situação venezuelana, a gente observa uma deterioração do regime Maduro ao longo do tempo. Mas o grande problema todo é que, e aqui é uma triste realidade também, é que na Venezuela você também não tem aí lideranças que efetivamente queiram resistir à situação de Maduro, né? A Espanha, eu acho que já é o quarto candidato a presidente na Espanha, a presidente da Venezuela, que acaba pedindo asilo na Espanha. Então, o grande problema que você enfrenta na Venezuela é que, mesmo num cenário complicadíssimo como você tem no país, a oposição nunca consegue se estabelecer efetivamente com a combatividade que é necessária para combater o regime por dentro dele, né? Esse é o grande desafio. Nós vemos que assim Maduro consegue manter a mão de ferro, mais ou menos completamente sem resistência efetiva no país, e assim ele vai se mantendo no poder por muitos e muitos anos. O grande problema da oposição venezuelana é justamente essa falta que existe de uma liderança que tenha a capacidade de lutar até o fim. Esse é o grande desafio que existe no país, e é justamente o que acontece nesse momento para a população, e via nele um líder que poderia levar a situação adiante, mas que desiste no meio da caminhada. Agora, professor, quando a oposição diz que Edmundo Gonçalves vai estar na Venezuela para tomar posse no dia 10 de janeiro de 2025, segundo apurações aqui do Fabrício Naides, que é possível que isso realmente aconteça ou é mais um discurso para tentar manter o quanto possível essa oposição mais aguerrida? Eu acredito que a gente aprendeu na literatura brasileira, na literatura portuguesa, a questão do sebastianismo, né? Aquela história de que o líder vai eventualmente voltar para conseguir aí uma restauração da situação. Mas, efetivamente, o apoio internacional não vai conseguir reverter aquela situação doméstica que você tem na Venezuela. Ele já é um senhor idoso, tem 75 anos de idade. A gente sabia que ele, sendo eleito, ele necessariamente abdicaria para que a sua vice-presidente assumisse. Então, existe uma série de fatores que reduzem aí e diluem a capacidade dele como líder efetivo da oposição. Ele surgiu no último momento em razão da situação toda política que você tem na Venezuela. Então, esse sebastianismo aí eu acho difícil de efetivamente acontecer, porque mesmo a saída dele da Venezuela para a Espanha foi negociada com o governo Maduro. Então, a gente vê que isso, de alguma forma, vai aí criar impeditivos para que ele volte para o país. Professor, a relação diplomática do Brasil com a Venezuela nunca passou por um momento tão delicado, com exceção do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando não havia relação diplomática, não é? O que é que o senhor imagina vai acontecer daqui para frente? Eu acredito que esse é um problema antigo do Brasil com relação à Venezuela, não é? Desde o governo Fernando Henrique, o Brasil tem tido essa postura de leniência com a Venezuela, com relação àquilo que aconteceu no governo Chávez, com o governo Maduro, e de fato o Brasil, para o povo venezuelano, perdeu muito da sua representatividade e do seu poder efetivo de se atuar como negociador nessa situação toda. O que a gente observa agora é que o que era amigo, de fato, está se tornando aquilo que já era esperado, né? Nós sabemos que o relacionamento do Brasil com a Venezuela tende aí nessa aproximação ideológica a dar uma melhorada no governo Lula, mas agora nós estamos vendo que está injustificado e difícil de justificar para o governo Lula foi um regime que tem
uma eleição fraudada e que o candidato é obrigado a pedir asilo e, efetivamente, o Brasil, que poderia ter uma atuação como mediador, vem sendo prejudicado porque agora nem aqueles que eram amigos do Brasil, que eram amigos do governo atual, pretendem que o Brasil exerça qualquer papel. Então você vê que desde o governo Fernando Henrique a deterioração da função, do papel do Brasil tem aumentado na Venezuela e agora nós vemos isso como se fosse um golpe de misericórdia vindo, né, do próprio fogo amigo. Queria agradecer ao professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, muito obrigado, boa semana. Prazer conversar com vocês sempre.